E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje eu quero mostrar para vocês uma nova aquisição que eu achei até interessante mostrar. Eu gosto de... O canal é isso, né? Eu gosto de mostrar as coisas que eu vou descobrindo, os erros que eu vou cometendo, os acertos. E assim fica um pouco mais fácil o caminho de vocês, né? Com exemplos assim de coisas que deram certo, que deram errado. Então, conforme eu vou avançando e vou descobrindo coisas novas, testando coisas novas, eu gosto de mostrar pra vocês. Hoje eu vou mostrar uma bomba, uma bomba d'água com acessórios para facilitar as manutenções do aquário aí. Vou deixar o link na descrição para vocês, caso vocês tenham interesse, né? O link de onde eu comprei, não é que eu estou indicando que compre deste link ou qualquer coisa nesse sentido, o link de onde eu comprei. Se quiser comprar, eu comprei nesse link aí, vocês podem pesquisar em qualquer outro lugar aí, sem problema nenhum. Mas é que geralmente eu coloco as indicações, o pessoal nos comentários pede o link, então eu já coloco o link na descrição, né? E eu comprei essa bomba aí, foi no AliExpress mesmo, tá? E eu achei bem bacana ela, vocês vão verificar. Primeiramente, minha ideia com ela era fazer a limpeza do substrato, né? Aí eu tô montando ela, tá? Tô fazendo a montagem dela. Eu queria primeiro fazer a limpeza do substrato, que a minha ideia é, no aquário amazônico inclusive já tá sendo possível, que é fazer menos TPAs, né? Mas de qualquer maneira tem que limpar o substrato, a cara diz que eles excretam muitas fezes, né, pessoal? E o intestino deles é curto, então essas fezes acabam saindo com muita ração, mais ou menos 40% da ração que eles comeram sai nas fezes de volta, né? E isso produz muita carga biológica, muita amônia, muito composto nitrogenado, isso polui o aquário, enfim, tá? E a ideia era essa, vocês vão ver que eu pelo menos não achei tão legal para isso, tá? Eu confesso que achei mais bacana mesmo para reposição d'água. E para limpar o substrato acabou que eu acho melhor a bombinha mais simplesinha que eu tenho. Só que para o aquário amazônico não dá porque ela é muito pequena. Então acabou que eu vou mostrar no vídeo posterior para vocês a ideia que eu tive de limpar o substrato sem desperdiçar a água, sem fazer a troca da água necessariamente. No próximo vídeo eu mostro para vocês, no vídeo futuro bem próximo eu mostro para vocês a ideia que eu tive. Tá dando certo, mas essa bombinha específica eu vou fazer vários testes com ela para vocês verem. E eu vou utilizá-la mais para, tenho utilizado hoje, atualmente, mais para reposição da água mesmo. Ela é bem forte, ela puxa mesmo de baixo para cima, não precisa estar no efeito sifão, sabe? O mesmo alinhamento da água, não precisa. Ela realmente consegue fazer força e levantar a água. E facilita muito. Essa bomba, inclusive, já apareceu no vídeo. Não foi um vídeo específico para ela, né? Mas ela já apareceu no vídeo do aquarinho da Ariana, o aquário de guppies. Vocês podem verificar inclusive a playlist desse aquarinho aí no canal, quem tiver interesse, tá aí. Foi o vídeo onde a Ariana mesmo montou o aquário. E essa bomba foi utilizada para completar, para encher a água do aquário do zero, ao invés de ficar com balde, né? Balde por balde virando e bagunçando todo o substrato. A gente utilizou essa bomba aí e ela fez o trabalho e facilitou muito. Agora a minha ideia é utilizar a mesma bomba para fazer as reposições d'água, tanto de evaporação quanto de eventuais TPAs do aquário amazônico. Porque a do aquário da Ariana tá muito fácil, só 40 litros tá facinho demais. Não creio que seja necessário e eu evito ao máximo misturar os equipamentos de um aquário para o outro também. Também eu evito isso porque pode transportar, carregar patógenos, né? Parasita, bactéria, fungo. Pode carregar coisa que a gente não quer de um aquário para o outro. Cada aquário é um sistema fechado e é legal a gente evitar isso. E aí a bomba já está em ação. A bomba já está funcionando. Vocês podem ver que ela está puxando de baixo do nível da água. Está no chão e o aquário não está no chão. O aquário está, não sei se chega a ser 1 metro. Acho que é 1 metro de altura ali. O aquário está bem elevado. Então a bomba é bem razoável, aí não chega a bagunçar o fundo do substrato, coisa que a gente não gosta, né? Porque senão levanta mais sujeira ainda. Os peixes, particularmente os paulistinhas, parecem gostar. Os paulistinhas adoram a bagunça no aquário, né? Estão ali brincando na correnteza. É a onda deles mesmo, eles gostam disso. E estressa menos os outros habitantes do aquário, né?
embora eles fiquem desconfiados e fiquem no cantinho deles lá, os discos devem estar no canto direito do aquário, estressa muito menos. Esses acessórios todos aí, inclusive essa mangueira, esses acessórios e essa mangueira vieram com a própria bomba, viu? Bem tranquilo. Ela prende na parede do balde com ventosa e ela tem vários acessórios para limpar o substrato, porque aí ao invés de tirar a água é recirculada dentro do tanque, né? Dentro do aquário e fica presa numa redinha. É como se fosse uma filtragem mecânica ali, momentânea, né? Bem pontual, utilizando só essa bombinha mesmo. O pessoal até recomenda para aerar a água de tanque de tartaruga. Vocês vão verificar quando entrarem no link aí. Tem inclusive, se não me engano, essa indicação de uso lá. E tá aí, o aquário segue normal, ó. Nem a luz dele eu desliguei. Inclusive esse dia aí foi feita uma manutenção poda. Vocês podem ver aí, ó, nesse potinho verde tem várias plantas, ó, foi feita a poda das plantas aí. Aí já tá sendo a etapa praticamente final da manutenção desse dia, utilizando essa bomba aí pra completar a água. Não fiz TPA não, viu? Nesse dia não fiz a troca parcial da água não. Isso está sendo só realmente a reposição da água. Ó, utilizando a bomba aí. E não é que não foi toda a água não, viu? Sobrou água no balde. É que ia transbordar o aquário. Eu não gosto de colocar até bem em cima ali, porque tem aqueles suportes para tampa de acrílico. Aquele suporte de acrílico ali. E eu não gosto que a água transborde em cima deles, porque acaba entrando por dentro do suporte. E aí faz a volta e começa a descer pelo vidro e marca o vidro. Aí quando toca no suporte, opa, parou. E aí são os acessórios, ó. Tem vários acessórios, vem com uma torneirinha ali também, né? Basicamente é para limpar o substrato. E é muito legal que vem com essa redinha aí para segurar os detritos que ela vai sugando, ó. Muito bacana mesmo essa bomba, viu? Eu testei outras, inclusive eu testei uma outra parecida com essa, porém bem mais barata, coisa de metade do valor e deve estar em algum lixo nesse instante, deve ter sido reciclada, qualquer coisa assim, porque foi pro lixo, porque é uma bela de uma porcaria. Não se iludam com coisas baratas demais, também não se deslumbre com coisas caras demais, que não tem mágica no aquarismo. Ah, vou comprar um negócio super caro e vai resolver. Talvez não aconteça, mas também não se iluda com coisas baratas demais, porque quase certo que não vai funcionar. Quase certo. Devia ter feito um vídeo daquela lá que é ruim, né? Enfim, fiquei tão frustrado que foi direto pro lixo. Aí tá montado, ó. Tá montada essa redinha, ó. Ela vai puxar, ao invés de botar pra fora através de uma mangueira, vai circular naquela redinha ali mesmo, entendeu? E aí depois eu tenho que limpar a redinha, obviamente. Não, processo manual aí. Mas que facilita, que a ideia era justamente limpar o substrato. Para o meu substrato, que é plantado, não deu muito certo. Talvez para um não plantado seja melhor, mas para o meu plantado eu não gostei. Eu achei que no sifão funciona melhor. Se ainda ela tivesse vindo com um sifãozinho, quem sabe no futuro próximo eu adapte um sifão nela, né? Uma boca de sifão, sabe? Aquela boca larga. Talvez eu adapte e aí funcione melhor. Realmente com esses acessórios que vieram com ela para o meu aquário plantado, para esse substrato da M-Breda aí, não deu muito certo. Mas o teste vai ser feito, né? Vou mostrar para vocês como é que ela funciona aí. Ela é forte, mas não tão forte, então ela demora um pouco para entrar. Ela dá umas falhadas às vezes, então aí desliga, liga de novo, sabe? Ela vem com esse interruptor ali, a gente pode mexer nela. É curioso que o fio vai lá por dentro do cabo dela, né? Por dentro do cano. Nunca tinha visto uma bomba assim. Mas é assim que ela funciona, ó. E aí coloca aquele acessório, vem com uma bolinha ali para não sugar coisas maiores para dentro dela. E a ideia daquele acessório dela ali é que insira dentro do substrato para puxar os detritos, vermes eventualmente, o que tiver de sujeira de dentro do substrato mesmo, ó. Enfiar mesmo, cavar, sabe? Vai realmente acessar o substrato. Eu sinceramente não achei tão bom assim. Eu sinceramente achei que essa redinha ela deixa vazar um pouco
do detrito mais fino, sabe? Esse substrato ele libera um pouco de detrito mais fino, uma poeira, melhor dizendo. E eu achei que suja um pouco o tanque, sabe? Talvez trocar essa redinha também, ela parece ser de tecido. Quem sabe colocar aquelas com tela mesh, né? Com tecido sintético, meio parecido com voal, mas não necessariamente. Com os furis um pouquinho maior. E tal qual a bomba que eu já utilizo, que é um pouco mais barata, mais futuramente eu faço um vídeo mostrando pra vocês ela aí. Aí, né, em contrapartida, essa outra é mais fraquinha, não consegue pegar nada desse aquário aí. Não consegue nem acessar o fundo desse aquário aí. Mas é isso, né? A gente vai adaptando aqui e ali, pega o que é de melhor de cada equipamento. E aí consegue facilitar a vida da gente um pouco. Eu tô sempre com essa ideia, sabe? De quero facilitar minha vida, tô sempre pesquisando produtos diferentes e tal. Mais pesquiso do que compro. Acho que a minha lista de desejos deve ter mais de 1000 produtos já, só no AliExpress. E eu gosto de ir pesquisando, eu me coloco naquela bolha do algoritmo, do app, né? E aí vai me indicando coisas novas, e eu vou colocando nos favoritos, e aí ele acha que eu tô na bolha mais ainda, ele indica mais coisas. E não necessariamente eu compro, e eventualmente eu tropeço numa coisa bem bacana, tipo essa bomba aí. Que se não atendeu exatamente para o que eu queria, pode ser que atenda vocês, vai me atender, já está me atendendo inclusive, né, em outras coisas, principalmente na reposição d'água. Tá facilitando bastante na reposição d'água. Inclusive facilita no sentido de que outras pessoas podem ajudar vocês, né? Indubitavelmente no aquarismo a maioria do público é masculino, assim, mas tem cada vez mais e mais mulheres no aquarismo. Eu vejo nos grupos de Facebook, então, são muitas. Então, é uma coisa que tem que ser prestada atenção. A mulher tem menos força física, né? Pelo menos a maioria, que o homem. Então, isso não pode ser um empecilho, não pode ser um obstáculo. Essa bomba aí ajuda muito. Eu, utilizando ela para repor água no TPA, é mais por um conforto, uma praticidade, né? Eu conseguiria levantar o balde ali de 10 litros, 15 litros, 20 litros. Mas é mais pelo conforto, praticidade e não levantar poeira no aquário também. Agora, uma mulher talvez não conseguisse levantar esse balde, talvez fosse um problema, fosse perigoso bater no vidro do aquário, ou mesmo um homem com algum problema, né, pontual ou permanente de musculatura, coluna, braço, ligamento, qualquer coisa que impeça a pessoa de levantar peso. Enfim, tornar o aquarismo mais democrático, né? Cada vez mais prático, e aí mais e mais pessoas vão ter acesso e vão ser bem-sucedidas, e isso só tende a melhorar as coisas, assim, porque quando no mercado acessam mais e mais consumidores nesse mercado, tende a haver mais evolução, tende a haver mais investimento, tende a haver queda em preço, esse tipo de coisa, né? No geral é isso que acontece. Eu queria mostrar pra vocês essa bombinha aí, ó. Tá sugando, como vocês podem ver, a redinha tá começando a ficar marrom ali já. Tá fazendo o seu trabalho, tá sugando os detritos. Limpou realmente. Ao final do vídeo vocês vão ver os detritos dentro dessa redinha. Vou mostrar pra vocês tudo que foi sugado. Não é que não funcionou. Funcionou. Daria pra utilizar. Mas eu não achei tão eficiente quanto eu pensava que seria. Acabou que eu fiz uma outra adaptação de outra maneira, utilizando sifão comum mesmo para fazer a sifonagem, a aspiragem do próprio substrato. Eu achei que ficou melhor esse sistema. E a água não vai fora. E faz menos sujeira e limpa melhor o substrato. Acaba ficando mais limpo mesmo. Mas é coisa de gosto pessoal, né? Ela funciona para aspirar o fundo. Em aquário plantado não achei tão eficiente, mas também funciona. E não plantado, então acho que ela deve dar aí um show de funcionalidade. Se fosse não plantado, ia estar incrível. Ela vem até com acessórios para não plantado, se não tiver nada, aquele bare bottom que eles chamam, aquário sem nada no fundo, sabe, lisinho. Ela vem com acessório, parece uma boca de um aspirador de pó. E aí fica facilitado assim de passar no fundo e limpar tudo. Esse aquário aí, se não fosse nada no fundo, ele seria todo aspirado em questão de 1 minuto, talvez. Facilitaria muito o trabalho.
Sei que tem muita gente que gosta, principalmente o pessoal aí do Jumbo, que deixam o bare bottom, que eles chamam, que é o fundo, não tem nada no fundo, né, pra facilitar a manutenção. Com certeza seria bem facilitado o trabalho. Ó, aquela tava ali no sofá, não sei se vocês puderam ver, o bico de pato, que apareceu no aspirador de pó, mas é um acessório legal. Esse aí também, ó, você tem que fazer várias adaptações dele, nada eu consegui. Teoria também é pra aspirar o fundo esse daí. Também é pra aspirar o fundo. Ou simplesmente pra deixar ela circulando, recirculando a água ali dentro e filtrando pela redinha dela, sabe? Acho que eu verifiquei vi um desse na recomendação de aquário com tartaruga, né? Um terráriozinho. Também dá. Vem com vários acessórios e aí vocês vão testando e nada impede que modifiquem eles também. Aquarista é um gambiarrista por natureza. Né? Quem tem aquário e nunca fez gambiarra que atira a primeira pedra. Então eu tentei várias coisas e para tentar adequar o meu uso, né? Gosto de fazer isso, embora eu goste de comprar produtos que facilitem a vida, eu também gosto de adaptar esses produtos e às vezes misturar com outros, uma mangueira de um, cano do outro. Aí a gente vai inventando coisa aí, procurando coisas para poder adaptar. Não tava conseguindo encontrar. Caiu um trem aqui. É o mosquiteiro aqui, negócio elétrico que mata mosquito. E é isso daí com essa bombinha. Logo eu vou mostrar pra vocês. Ó, tô tentando fazer adaptações nesse negócio aí pra ver se eu consigo aspirar o fundo. Essa era a minha ideia aí. Utilizar esse acessório aí, esse trumbico aí, pra ver se eu conseguia aspirar o fundo. Que é o meu objetivo principal com essa bomba aí. Era o meu objetivo inicial com essa bomba aí. Eu tô sempre com essa ideia de diminuir as TPAs, principalmente o do aquário amazônico, que já está estabilizado, que já está maduro, a água já não é mais nova, já é uma água velha, está densamente plantado, está densamente colonizado com bactérias benéficas, bactérias do ciclo do nitrogênio. Ele tem ferramentas de proteção, questão de doença e tal, que facilita o equilíbrio e a não disseminação de patógenos como filtro UV, como o Twin Star, né, que acho que é hidrólise, trabalha com hidrólise. Olha que bacana aí, ó. Consegui preferi tirar a tampinha de baixo dela, não. Acho que esse não é o principal uso, mas a ideia seria transformar no sifão, mas não dá porque deveria, onde tá aquela telinha lateral ali do acessório, ó, deveria estar tampado, entendeu? E deveria ser mais comprido também e transparente, até pra gente verificar o que estava sendo sugado. Então, vou fazer esse teste aí, vou tentar. Ó, tô tentando, ligando e desligando ali. Eu tentando fazer o uso, inicialmente era o propósito, mas sem sucesso. Então, eu pessoalmente, se é o caso de vocês, um aquário densamente plantado assim, com esse tipo de substrato da M-Breda, não creio que seja o mais adequado essa bomba aí, se for só essa ideia aí, fazer a limpeza do substrato, lavar o substrato dentro do próprio aquário com aquela redinha ali. Agora, se for reposição da água, ou se for um aquário bare bottom, sem nada no fundo, ou se for um aquário com substrato, porém não plantado, né? Aí o acessório anterior que eu utilizei, que é uma pontinha assim, ele é o mais adequado. Aí essa bomba atende 100%. É um acessório, essa bomba aí, que eu recomendo que se tenha, eu compraria novamente, porque quanto mais acessórios, mais facilita a nossa vida, mas não, se for só para isso, para lavar o substrato, em aquário plantado não funciona. Resumindo, é isso aí. Resumindo, é isso. Mas não me arrependo porque ela me ajuda bastante, essa bomba aí. Bastante mesmo. Desde a montagem inicial do aquário, que é bem complicada, aquela função de encher d'água, sabe? Quanto semanalmente, reposição de evaporação, ou alguma eventual TPA que deva ser feita por algum motivo aí, sei lá, retirar excesso de medicamento, retirar excesso de algum composto aí que de repente o filtro não deu conta, e a gente vai lá, lava o filtro. É manutenção aí semanal, quinzenal e mensal do aquário. É um acessório que ajuda muito. Eu gosto de ter essas bombinhas aí. Tenho 3 já, essa daí que é um pouco melhor, um pouco mais cara, e 2 que são um pouco mais simplesinhas e ajudam bastante.
Eu gosto da ideia de adaptar coisas, mas eu também gosto muito da ideia de ter coisas tecnológicas que ajudem a gente, facilitem a vida pra gente curtir mais o hobby e passar menos trabalho com ele. Que dá aquele desespero, aquele desânimo quando as coisas não dão certo, sabe? E eu gosto de ter ferramentas que me ajudem a evitar esse sentimento aí, que volta e meia vai ter, mas quanto menos tiver, melhor. Eu pelo menos penso assim, né? Sei que esse pensamento às vezes faz custar um pouco caro, mas a gente tem que investir no que a gente gosta, né? Tem que, pra isso, às vezes a gente tem que se privar um pouquinho de uma coisinha aqui, outra ali, quando necessário, né? Não sempre também. Mas eu acho que ver a saúde dos peixes, ver a saúde da água, das plantas, isso tudo aí vale a pena, faz valer a pena, é muito recompensador. Sem sombra de dúvida. Poder deitar na rede aí 6 da tarde, 7 da tarde num sábado, num domingo, colocar uma musiquinha, jogar papo fora com a minha esposa, só observar o aquário sem estresse, não tem preço. Definitivamente não tem preço. Ó, notem que esse acessório é um pouco mais desajeitado, meio que empurra as plantas ali. Eu tô cheio de cuidado porque tem a ninfé, essa planta vermelha do meio. Ela é muito delicada, né? Qualquer coisinha ela quebra o caule dessas folhas dela aí, é muito delicado. Então, achei esse acessório desajeitado. Vou testar mais um pouquinho, que o objetivo é teste mesmo, né? Mas realmente, para lavar o substrato, não aprovei. Não nesse meu caso aí. Ó, notem que a redinha ali de filtragem mecânica tá estufada, né? Isso é a pressão que a bomba tá fazendo, né? Ela não é potente assim de velocidade, mas ela consegue puxar o substrato, consegue puxar. Ela é robusta, digamos assim. Ela não tem uma potência de vazão, mas ela tem essa robustez aí. E não faz muito barulho, não trepida muito, não estressa muito os animais. Pode ver que os discos estão ali no cantinho direito, ó. Dá pra ver um pouquinho aí. Mas não estão desesperados nem nada, sabe? Só estão desconfiados, né? Tal qual se eu tivesse colocado a mão dentro do aquário. Eles não tá, ó, que negócio é esse daí? Ele tá desconfiados, né? Ó, vou mais pro canto ainda, mas nada desesperador. Uma bomba até bem tranquila para esse tipo de trabalho aí. Como tem que ser, né? Até porque se ela tivesse uma vazão muito doida assim, o risco de sugar algum animal, né? Alguma coisa. Inclusive no vídeo não tá impossibilitado de ver, porque é a câmera de cabeça, ela não tem alta definição. Mas eu tenho neritinas nesse aquário também. E são pequenininhas, né? Se essa bomba aí tivesse uma vazão muito doida assim, sugasse pra caramba, fortemente, eu ia sugar as neritinas, não ia nem me dar conta. Então, mais um motivo pelo qual eu tô indo bem lentamente, mais um motivo pelo qual essa bomba ter a vazão que tem é ideal. É ideal. O trabalho dela é esse daí, né? Tá sendo bem executado. Quero mostrar pra vocês, por último, a lavagem dessa redinha, para que vocês vejam o quanto que ela limpou. Mesmo não sendo, digamos, a aplicação ideal, esse tipo de substrato e plantado, quero mostrar para vocês o tanto que ela limpou, o tanto que ela sugou de sujeira, ó. Acabou que sugou alguns pedacinhos de substrato aí, né? Ó, ela vem com esse filtrinho humilde aí, que é o suficiente, né? Só para que não passe matéria mais grossa, mais densa para as hélices da bomba e não queime a bomba, né? Não estrague a bomba, não impeça o funcionamento adequado dela. Esse é substrato, não chega a ser sujeira não. A sujeira definitivamente foi parar naquele saquinho ali de tecido que eu quero mostrar para vocês agora, para vocês darem uma olhadinha. O vídeo tá acabando já e vai acabar bruscamente. Só avisando vocês antes, não vai dar tempo de todos aqueles rapapés de um abraço e não sei o que. Eu queria mostrar realmente isso aí pra vocês. Essa parte é bem importante, ó, tanto que sujou. Se sujou é porque tirou sujeira, correto? Essa sujeira que tá aí não tá mais no aquário, né? A grosso modo é isso.
forma bem simples e direta é isso. Se a sujeira está aí, ela não está no aquário. Sujou bem, viu? Sujou bem. Limpa. Se a pessoa não for tão exigente assim, talvez utilizar essa bomba todos os dias, atende, até mesmo naquele tipo de aquário com aquele substrato plantado, atende. Mas como eu gosto de fazer a manutenção semanalmente, aos domingos, eu ainda vou mostrar uma outra forma de lavar o substrato para vocês, que eu utilizo agora. E fica a apresentação dessa bomba aí, o novo equipamento do aquário. E aí vocês decidem qual a aplicação melhor dela para vocês aí, se é interessante ou se não é interessante. A minha parte eu fiz, que é mostrar para vocês, não esconder nada do que a gente faz aqui. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.